Imagine só. O carro para, a fumaça sobe e o mundo finge que não viu. Barcelona, primeiro dia de testes da temporada 2026. Nenhum ponto em jogo, nenhuma bandeira quadriculada. Mas ali, naquela curva 10, algo parou além do motor. Gabriel Bortoleto, o rosto de uma nova geração, foi empurrado ao centro de um jogo que muitos tentam esconder e quase ninguém ousa revelar. Porque quando uma equipe quebra, a culpa parece técnica. Mas e se a falha for estratégica? Será que a Audi tropeçou ou revelou o que todos tentavam abafar? O dia começou como qualquer outro no universo veloz da Fórmula 1. O sol mal tinha subido em Barcelona e os motores já rugiam como promessas. Gabriel Bortoleto, a grande esperança brasileira, caminhava confiante para mais um teste. Só que esse não era um teste qualquer. Era o primeiro capítulo da nova era da Audi na F1. A equipe alemã, finalmente como construtora completa, exibia seu tão aguardado R26. A expectativa, alta. O clima, técnico, mas positivo. Era como se tudo estivesse no lugar certo, até que algo simplesmente parou. Na curva 10, sem fumaça, sem impacto, o carro apagou. Silêncio. Um daqueles silêncios que, em vez de tranquilidade, anunciam tensão. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. A bandeira vermelha foi imediata. Fiscais correram e ali estava Bortoleto, de braços abertos, gesticulando, sem entender o que tinha acontecido. Não era frustração comum, era desconforto. O carro teve que ser removido por guincho, e isso, em um primeiro teste, é mais do que embaraçoso. É simbólico. E foi nesse instante que o barulho que não veio dos motores começou a ecoar nos bastidores. A Audi tentou conter a narrativa. Problema técnico, disseram. Mas o comportamento da equipe entregava mais do que as palavras diziam. O clima nos boxes não era de rotina, era de contenção. Os engenheiros estavam mergulhados na parte híbrida do carro. A fala oficial dizia que tudo estava dentro do cronograma, mas ninguém parecia acreditar, porque quebrar num shakedown de estreia pode custar não só voltas, pode custar reputação. E quando essa reputação é a de uma gigante que passou anos dizendo "estamos prontos", o impacto é brutal. Só que aqui está o detalhe que muda tudo. Ao mesmo tempo, nos bastidores da FIA, outro movimento estava acontecendo. Um grupo de técnicos já estava analisando discretamente possíveis brechas no novo regulamento de motores. Suspeitas envolvendo Mercedes e Red Bull. Coincidência? Talvez. Mas o tempo entre a falha e a investigação foi pequeno demais para parecer acaso. O carro de Bortoleto pode ter parado sozinho, mas o efeito desse silêncio se espalhou como gasolina em faísca. Será que a Audi só quebrou ou revelou, sem querer, um problema que outros estavam tentando esconder? Eles prometeram inovação, tecnologia de ponta, uma nova era. A Audi entrou na Fórmula 1 com o discurso de quem iria mudar o jogo, e muitos acreditaram. Afinal, não era uma equipe qualquer. Era uma montadora histórica, com reputação de engenharia precisa, entrando com estrutura própria de chassi e motor. O carro R26 seria a prova viva de que a Alemanha voltava ao topo do automobilismo mundial. Mas o que o mundo viu, antes de qualquer performance, foi um carro parado. E isso, na elite da F1, tem um peso que vai além do cronômetro. O problema é que enquanto os concorrentes estão ajustando o último parafuso de projetos já testados, a Audi ainda está aprendendo a montar o quebra-cabeça.
Red Bull, Mercedes e Ferrari possuem anos de integração contínua, centenas de gigabytes de dados de pista, soluções já validadas. Já a Audi tem teoria. E quando a teoria encontra a realidade em plena curva 10, a verdade se mostra sem filtros. O carro apagou, mas a mensagem foi clara. E se a falha não fosse só uma fraqueza? E se fosse, na verdade, o reflexo de um ambiente onde quem já estava dentro do jogo conhece atalhos que os novatos não têm? Porque foi na mesma semana que estourou, quase silenciosamente, uma denúncia técnica sobre a suposta manipulação da nova regra de compressão dos motores. Mercedes e Red Bull estariam aplicando um jogo de temperatura, alterando o comportamento das peças com o calor real da pista. Algo que poderia discretamente gerar ganho de potência sem violar o texto literal do regulamento. E aí a pergunta muda: a Audi quebrou ou foi ultrapassada por quem sabe onde a curva termina, mesmo antes de chegar nela? Nicolas Tombazis, da FIA, fez questão de manter o tom diplomático, mas não negou a necessidade de ajustes. E ajustes, nesse nível, significam que alguém está andando na borda. O detalhe mais irônico: a Audi talvez tenha sido o bode expiatório perfeito, um erro visível de uma equipe nova, fácil de apontar. Mas quem olha com atenção vê outra coisa. Enquanto todos criticavam o carro guinchado, ninguém reparava nos motores que estavam indo além, sorrindo discretamente no pit wall. Será que o verdadeiro erro foi da Audi? Ou da forma como escolhemos quem é culpado e quem é genial? Sabe o que é mais estranho nessa história? Não é o carro ter parado. Não é a bandeira vermelha. É o silêncio que veio depois. Um silêncio técnico demais para quem vendeu transparência, controle e precisão alemã. A Audi, conhecida por blindar cada detalhe do projeto, não foi capaz de conter a narrativa. Deixou a imagem de seu carro guinchado circular, viralizar, se tornar símbolo da fragilidade que ninguém esperava. Isso não é descuido. Isso é sinal. E talvez seja mensagem codificada, porque se você olhar além da fumaça, verá que não foi só a Audi que teve problemas. A Alpine também parou. Mas no caso deles, o carro voltou a funcionar sozinho. Ninguém guinchou. Nenhuma imagem simbólica foi registrada. Já no caso da Audi, o carro morreu, de forma fria, sem drama, sem fumaça, apenas parado. E no dia seguinte, o carro de Nico Hülkenberg travou no mesmo ponto da pista. Curva 10. Mesma situação. Outra bandeira vermelha. Em silêncio. Agora pensa comigo. Uma equipe como a Audi, com anos de preparação e recursos quase ilimitados, quebrando 2 vezes no mesmo ponto, em 2 dias, enquanto a Red Bull e a Mercedes sorriem discretamente nos bastidores? Parece erro, mas também pode ser resposta. Um recado interno ao paddock. Estamos aqui. Sabemos o que está acontecendo. E se vamos quebrar, todos vão ver. E é aí que tudo muda. Porque isso não é mais sobre confiabilidade. Isso é sobre quem tem voz no bastidor. Quem dita o que será aceito como erro de projeto e o que será lido como solução criativa. E principalmente, quem pode se dar ao luxo de falhar sem ser questionado, e quem será investigado antes mesmo de acelerar. A curva 10 pode ter parado o carro, mas expôs quem já entra na temporada sob vigilância e quem segue correndo pelas sombras. Será que a Audi usou o próprio fracasso como alavanca para mudar o jogo? Ou será que estamos só enxergando uma peça de um tabuleiro muito maior do que pensamos? Esse é o momento em que tudo deixa de ser sobre velocidade e passa a ser sobre poder. A parada do carro da Audi foi, sim, visível. Mas o que quase ninguém viu foi o que ela revelou. A Fórmula 1 2026 não começou com ultrapassagens ou vitórias. Começou com silêncio, com uma quebra, com um sinal escondido em plena curva 10. Aquilo não foi apenas uma falha mecânica.
Foi o primeiro registro visual de uma guerra invisível. Uma guerra entre ideias, bastidores e interpretações que vão moldar todo o campeonato. E nesse cenário, quem apareceu de forma inesperada foi ele, Gabriel Bortoleto, um jovem brasileiro cheio de esperança, colocado como estreante numa equipe nova, num carro novo, num projeto ousado. Mas naquele instante em que ficou parado na pista, Bortoleto virou mais do que um piloto. Ele virou uma figura simbólica, o rosto de quem mostra o que ninguém quer ver. Um protagonista silencioso, envolvido num episódio que não foi planejado, mas que escancarou o desconforto dos grandes. Porque agora tudo muda. A FIA, pressionada por bastidores, precisa decidir: vai fechar a brecha no regulamento? Vai endurecer a leitura da taxa de compressão? Ou vai seguir com um texto vago, permitindo que quem já está no topo continue usando a técnica a seu favor? Essa decisão, por mais técnica que pareça, pode redefinir quem terá chance real na disputa. Um ajuste aqui, uma reinterpretação ali, e a temporada muda de dono. E quanto à Audi, talvez tenha tropeçado sim, mas ao tropeçar, fez o mundo olhar, fez a categoria parar para questionar. Em um campeonato onde tudo é milimetricamente planejado, quem força o erro, às vezes, é quem muda as regras, porque uma falha mecânica se conserta. Agora, uma manipulação sistemática que ninguém ousa tocar, essa só alguém de fora tem coragem de expor. E se a falha da Audi foi, na verdade, o maior acerto narrativo do ano? Você acha que a temporada já começou manipulada ou ainda dá tempo de virar o jogo? A pergunta que fica agora é muito mais profunda do que um simples "o carro quebrou". A real provocação é quem está movendo as peças quando ninguém está olhando. Porque no momento em que todos os olhos estavam voltados para o cronômetro, alguém já estava reescrevendo as regras do jogo. A Audi parou, sim, mas quem está acelerando no escuro? Será que a temporada 2026 já começou no papel antes mesmo de ir para a pista? Ou estamos apenas assistindo o primeiro ato de uma disputa que vai muito além da bandeirada final? E antes de terminar, um salve especial para a galera que está acompanhando cada detalhe com a gente. O João Edson mandou bem demais quando disse: "Eu tenho certeza que é uma cena para as concorrentes". Será que foi tudo encenado mesmo, hein? E o Davi Rogério foi direto ao ponto. Hoje eu quero ver a Audi completar no mínimo 120 voltas. Dê confiança no projeto ou cobrança velada? Comentários como esses mostram que vocês estão ligados de verdade, com leitura de jogo apurada. Muito obrigado por fazerem parte desse debate. Sigam comentando, porque quem comenta aqui também ajuda a escrever a próxima história. Comenta aqui embaixo, você acha que o erro da Audi foi real ou estratégico? E compartilha esse vídeo agora com quem sempre disse que bastidores não importam. Porque se tem uma certeza, é essa. Na Fórmula 1, a verdade quase nunca aparece nas transmissões. Se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara, porque as próximas voltas vão ser nos bastidores.